Olá, turma, tudo bem? Como estão? Hoje nós vamos ter uma aula focada em peças processuais da fase de execução. Nós vamos trabalhar então com a unidade 8, embargos do devedor ou embargos à execução e a peça de impugnação à sentença de liquidação, tá bem? Vamos começar então pelos embargos à execução. Olha só, primeira coisa, o que nós temos que ter em mente? Proferida a sentença, então, lá transitou em julgado a sentença da reclamatória trabalhista. Com isso, inicia-se a fase, então, de liquidação. A partir desse momento, então, abre-se prazo, daí varia muito as varas. Tem juízes que intimam o executar, aliás, o credor para apresentar cálculos, o devedor, ambas as partes, ao mesmo tempo um prazo comum para apresentação de cálculos. Pode ser por arbitramento, por artigo, por cálculo, o mais comum é por cálculo. Mas vamos lá. Intima-se as partes, então, para apresentação de cálculo, como regra. Nesse momento, as partes apresentam, pode haver, então, a necessidade de perícia e o juiz profere a sentença de liquidação. Feito isso, abre-se, então, cita-se o devedor para pagamento, ou então a penhora de bens, tá bem? Nesse momento, quando o devedor, o executado, recebe, então, tem ciência do processo, da fase de execução, a ele abre-se o prazo, então, para apresentação de embargos à execução, certo? Então, o fundamento jurídico nós vamos encontrar lá no artigo 884 da CLT, que garante, então, o contraditório ao executado. Possibilita-se, então, aquele direito de defesa também aqui do executado nessa fase já final do processo, tá bem? Quando que é cabível? Cabível contra execução, execução trabalhista, que aqui, lá no processo civil, nós vamos ter diferente. A execução de títulos judiciais e a execução de títulos extrajudiciais. Aqui no processo trabalhista também existem títulos extrajudiciais que podem ser objeto de uma execução na Justiça do Trabalho. Porém, a grande regra, a grande maioria das demandas são o que nós lá no processo civil nós teríamos o cumprimento de sentença, mas aqui a gente fala de execução trabalhista, tá bem? E por isso, o meio de impugnação é os embargos do devedor, são chamados de embargos do devedor, tá bem? Neste caso, então, ó, nós vamos, a partir da instauração do processo de execução, abre-se, então, feito a apuração do valor citado para pagar, abre-se o prazo para apresentação dos embargos, certo? Mas agora, no material de vocês, que vocês podem acompanhar, eu trouxe alguns apontamentos em relação ao processo civil, porque é importante, porque nós utilizamos, então, a CLT, a Lei de Execução Fiscal e o Código de Processo Civil em muitos pontos na execução trabalhista. Eu primeiro apresentei no material de vocês essa diferença um pouquinho sobre os embargos do executado, lá do processo civil, que nós vamos observar alguns pontos aqui. Lá, quando eu faço a execução de títulos extrajudiciais, nós vamos ter a possibilidade de apresentação de embargos do executado, que vão tramitar em autos apartados, vai ser uma ação autônoma, mas tramitando por dependência à execução, mas é uma ação autônoma. No processo trabalhista, os embargos vão tramitar nos próprios autos, se assemelhando, então, à impugnação ao cumprimento de sentença, que tramita nos próprios autos lá do cumprimento de sentença. Se nós tivéssemos uma situação, uma análise processualista civil, a execução trabalhista nós chamaríamos lá no processo civil de cumprimento de sentença. Na grande maioria, tem a possibilidade da execução de títulos extrajudiciais, que eu vou falar agora, já vou falar. Mas nós estaríamos diante de um cumprimento de sentença, mas aqui nós chamamos de execução trabalhista. Porém, os embargos, que é a peça lá no processo civil, ela é uma ação autônoma, aqui no processo trabalhista ela vai ser autuada nos próprios autos da execução, certo? Qual é o objetivo dos embargos? Discutir o crédito pretendido, desconstituir o título ou corrigir eventuais defeitos no processo de execução. Isso lá nos embargos do executado no processo civil. Ali eu trago algumas outras situações e também faço referência ao dispositivo 525 lá do CPC, onde nós abordamos um pouquinho da impugnação ao cumprimento de sentença. Portanto, pessoal, o que nós temos que observar aqui? Algumas diferenciações que são importantes para quem
Então, você pega diante de um processo trabalhista, mas não tem esse conhecimento, essa prática, acaba, então, pode cometer alguns equívocos aqui. Então, embargos no processo trabalhista, eles são autuados nos mesmos autos da execução, não são em autos apartados. O que mais? Lá no processo civil, prescinde, ou seja, não exige a garantia do juízo, ou seja, não precisa depositar valor da execução, não precisa indicar bens a penhoras. Aqui na trabalhista precisa de garantia do juízo. Então, nos mesmos autos e precisa de garantia do juízo, diferente lá do processo civil, que não exige mais a garantia do juízo na execução civil. Lá na execução fiscal ainda é exigível. Certo? Então, qual é o objeto? Aqui, ó, nós vamos ter, se a gente observar o artigo 844, parágrafo 1º ali da caput, parágrafo 1º da CLT, nós vamos ter que os embargos do devedor é restrita a alegação de matéria de que do cumprimento da decisão do acordo, da quitação ou da prescrição da dívida. Seriam apenas isso, em relação ao cumprimento da decisão, quitação ou prescrição. Porém, a doutrina, a jurisprudência entende que não é suficiente somente isso. Por isso que, quando nós estivermos falando aqui da execução da sentença, que seria lá o cumprimento de sentença no processo civil, nós estaríamos tendo a possibilidade de alegar, de ter como instrumento, objeto dos embargos, todas as alegações previstas lá no 525, parágrafo 1º do CPC, que daí nós vamos ter falta de unidade de citação quando o processo tramitou a revelia, ilegitimidade da parte, inexequibilidade e inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou avaliação errônea, excesso na execução ou acumulação indevida de execuções, incompetência absoluta ou relativa do juízo, ou qualquer outra causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação, prescrição, dentre outras. Então, aqui tem uma amplitude de provas, ou melhor, de argumentos, no cumprimento de sentença, né, no processo civil, só que olha só, observe o seguinte, isso no cumprimento normal, estou fazendo a execução trabalhista da sentença que transitou em julgado. Porém, é possível se fazer execução de título extrajudicial aqui no processo trabalhista também. Quais são esses títulos? Termo de conciliação de comissão de conciliação prévia, o TAC, termo de ajustamento de conduta lá com o Ministério Público do Trabalho, e também cheque e nota promissória, desde que seja eminentemente relacionada à atividade trabalhista, atividade laboral, certo? Foi lá, pagou, é admitido o pagamento de salário em cheque, por exemplo, não tinha saldo suficiente lá para compensação do cheque. Bom, se eu tiver que executar esse cheque, eu vou executar na Justiça do Trabalho, através do processo de execução de título extrajudicial. Neste caso, os embargos postos nessa execução, admite-se também os argumentos lá garantidos também à execução, aos embargos de execução de título extrajudicial do processo civil no 917. Então, a amplitude de argumentos é bem maior. Pense o seguinte, ó, já para vocês, fica lá para o processo civil também, isso que eu vou explicar agora. Embargos à execução, embargos executado de títulos executivos extrajudiciais no processo civil, a amplitude de prova é bem maior. Por quê? Porque o título nasceu num ambiente fora do devido processo legal, ou seja, o cheque, o próprio TAC, está fora dos olhos do Poder Judiciário, dos olhos do magistrado imparcial. Por isso que a sua Constituição pode ser discutida a origem dela. Eu posso discutir a origem daquele cheque que foi supostamente dado como pagamento de salário, certo? Eu discuto a origem. Enquanto que, na impugnação ao cumprimento de sentença do processo civil, que são ali os argumentos do 525 do CPC, são mais limitados. Por quê? Porque o título nasceu no ambiente já garantido pelo devido processo legal e todos os princípios do processo. Então, por isso que eu não posso discutir a origem. Transitou em julgado, eu não vou rediscutir a decisão agora na fase de execução, de cumprimento de sentença. Entenderam? Por isso que, quando eu estiver falando, então, de execução trabalhista da sentença, limita-se ao 884 e ao 525 do CPC. 584 da CLT, 525 do CPC. Quando eu estiver falando de execução de título extrajudicial na Justiça do Trabalho, além do 884, também o 917,
que daí eu botei no material de vocês ali, tem uma relação de fundamentos, e o último inciso, qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir em defesa do processo de conhecimento. Ou seja, amplia-se a possibilidade de argumentos aqui. É ampla as possibilidades na execução do título extrajudicial, tá bem? Vamos lá, então. Então, entenderam? O objeto, os fundamentos aqui dos embargos são bem amplos. Não são só aqueles lá do 884 da CLT. Legitimidade. Quem tem legitimidade para opor embargos? Aquele que figura como devedor, que figura como executado. Essa é a regra. Então, quem são? O devedor, reconhecido lá no título, né, o da sentença, o espólio, os herdeiros, sucessores, o novo devedor, quando ele assume aquela obrigação com o consentimento do credor, o fiador do débito, constante no título extrajudicial, né, naquela situação, um avalista, por exemplo, lá no título, né, no cheque, na nota promissória, responsável titular de bem vinculado à garantia real, dado ao pagamento, e responsável tributário lá, quando definido em lei. Esses são legitimados a opor embargos à execução, embargos do devedor. Além deles, nós também não podemos ignorar a possibilidade de atingir pessoas que não estão no título, como é o caso da desconsideração da personalidade jurídica em que atinge os sócios. Neste caso, chega-se a discutir até hoje qual seria o remédio processual que garantido aos sócios quando desconstituída a personalidade. Porque eles não são os devedores exatamente, eles são sócios, foi desconstituída a personalidade, então atingiu a pessoa física agora. Aí eles cabem embargos do devedor, embargos de execução? Entende-se que sim, é cabível sim embargos do devedor nesse caso aqui, quando eles são desconsiderados a personalidade jurídica atingir o patrimônio deles. Porém, caso ele não possua bens para garantir o juízo, já que eu falei que os embargos de execução precisam ter o juízo garantido. Neste caso, então, há discussões, isso que eu vou falar, então, não é uma regra, daí vocês vão ter que discutir, vão ter que buscar fundamentos, pegar a jurisprudência que garantem essa visão de que ele não tendo bens suficientes e ainda, principalmente, se a alegação é de ilegitimidade, caberia embargos de terceiro nesse caso. Aí não precisa garantir o juízo, certo? Embargos de terceiros eu vou opor quando, na execução trabalhista, atingiu bens que não são mais de propriedade do executado, do devedor. Então, eu foi lá atingir um bem que ele já tinha vendido há vários anos, muito antes da reclamatória. Bom, eu sou agora o titular do bem, o proprietário, eu vou pôr embargos de terceiros nesse caso. Nessa situação, então, entende-se a doutrina que, não havendo bens, ele poderia opor embargos de terceiro. Mas ainda, digo para vocês, tem entendimentos de que, se o executado não possui bens, não existe bens para garantir o juízo, isso não é regra, não está em previsão legal, mas o juiz caberia admitir embargos do executado aqui também, embargos, né, do devedor, em razão de garantir um contraditório, uma amplitude de defesa e não lesar demasiadamente, então, aqui o devedor, né, nesse caso. Tá bem? Então, é o seguinte, no caso de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio pode opor embargos de execução ou ainda tem entendimentos que ele poderia opor embargos de terceiro nesse caso. Quem pode promover execução trabalhista? Só uma ressalva, isso não tem a ver exatamente com a nossa peça aqui de embargos, mas é importante você ter porque ele está diretamente ligado. Até a reforma trabalhista, a parte e o juiz poderiam promover execução, o juiz de ofício. A parte ou o juiz de ofício poderiam promover. Agora, após a reforma, quem tem legitimidade para promover execução trabalhista é a parte. A parte ou o juiz, quando a parte não for representada por advogado. O juiz só pode promover execução de ofício se a parte, o credor, não for representado por advogado. Se ele for representado por advogado, não é mais possível, certo? Isso foi uma grande alteração que aconteceu com a reforma trabalhista. Competência para julgar os embargos é a mesma competência para quem julga a execução, que em regra eu botei no material, juiz de direito naquelas situações excepcionais, lá quando ele assume a competência, mas a regra,
É a vara do trabalho, né, o juiz do trabalho, o TRT ou o TST, quando foi ele que proferiu a sentença. Aquelas competências originárias lá do tribunal. Ele é o primeiro grau, né, digamos, naquele processo, é nele que eu vou fazer a execução. Se o processo tramitou, então, na vara do trabalho de Santa Maria, é aqui que eu vou promover a execução e, consequentemente, é onde eu vou opor os meus embargos à execução, certo? Então, já a competência para o título executivo extrajudicial é a mesma do que teria conhecimento no processo de conhecimento. Já que eu falei que o título tem que estar relacionado aqui especificamente à questão da relação trabalhista. Então, se é decorrente do salário, onde a prestação de serviço é a regra, então, para a oposição aqui dos meus embargos, certo? O que mais que eu tenho que observar aqui? Tem uma regra no processo civil que a fase de execução do cumprimento de sentença poderia opor aonde tramitou a ação de conhecimento ou ainda aonde se encontrar no domicílio atual do executado, aonde se encontrar os bens ou local onde a execução de fazer ou não fazer deve ser cumprida. Essa regra não tem na CLT, porém a doutrina entende, daí vários autores defendem que, isso aí está lá no 516 do CPC, essa regra é válida e é aplicável também no processo trabalhista. Vai depender, então, de cada juiz aceitar ou não, ter necessidade de ter que opor um recurso aqui ou não. Mas, então, entendam a possibilidade de eu fazer a execução trabalhista em juízo diferente, em razão do atual domicílio do executado, onde se encontrar os bens. Por quê? Porque vai facilitar o acesso, então, aos bens, né? O que a gente está buscando aqui nesse tipo na execução. Então, nesse caso, os embargos também vão ser opostos lá onde está tramitando a execução, né? Só para vocês entenderem. O que mais que aqui é importante? Sim, ó. Execução, quando o executado ele é citado por carta precatória. Esse é citado, digamos que é feita a penhora de bens lá no juízo de precado. Aonde que ele vai apresentar embargos? No juízo de precado e no deprecante. A regra do julgamento é no deprecante, ou seja, é quem enviou a carta, onde está tramitando a execução. No entanto, isso vai lá para o processo civil também. Até porque é uma regra do processo civil que nós vamos aplicar aqui, né? 914, parágrafo 2º. Eu posso apresentar no juízo de precado e ele vai ser o competente para julgar quando quando eu alegar vício ou defeito na penhora, avaliação ou alienação dos bens. Por quê? A penhora, a avaliação, ocorreu lá no juízo de precado. Se o vício for nesse ato, esse é o juiz competente para julgar. Ele ou se eu alegar lá no deprecante, ele também vai poder. Mas o deprecado, nesse caso, pode julgar. As demais matérias, eu posso apresentar os embargos no juízo deprecado e esse juízo vai remeter os embargos para o deprecante, certo? Na dúvida, eu sugeria para vocês apresentar direto no deprecante, lá onde tramita a execução. Não vai ter erro aí. Mas é admitido, sim, uma regra do processo civil que entende ser aplicável aqui no processo do trabalho também. Tá bem? Qual o prazo para opor embargos? No processo civil são longos 15 dias. Aqui para nós é só 5 dias. O prazo para opor embargos do devedor no processo trabalhista, na execução trabalhista, é de apenas 5 dias. Contados de quando? Contados da garantia do juízo, seja então pela depósito, seja por uma penhora ou seja pelo bacen júri. Será da notificação da ciência da garantia da penhora do bacen ou quando eu promover a garantia do juízo. Certo? Falando em garantia do juízo, ela se dá como? Isso aí é a possibilidade, ou melhor, o legislador entendeu oportuno garantir que, para que eu possa discutir a execução, melhor dizendo, eu tenho que garantir o juízo, para evitar que houvesse um prolongamento de alegações meramente protelatórias para evitar o pagamento. Com isso, quer discutir? Ok, então vamos garantir o juízo. Se tu não garantir, tu não vai ter essa possibilidade de oposição aqui na execução. Daí, aí tem aquela discussão que eu falei. Caso não haja bens suficientes para garantir o juízo, poderá opor embargos? A regra é que não pode. No entanto, tem alguns doutrinadores, algumas decisões que entendem que... E daí, inclusive, acabam utilizando
a fundamentos paralelos à execução fiscal, já que a lei de execução fiscal é aplicada aqui também, e tem entendimento daí dos tribunais superiores que na execução fiscal admite-se embargos do executado quando não tiver bens para garantir o juízo. Entendo? Então, vocês podem lançar a mão desses argumentos para tentar aqui a apresentação dos embargos sem a necessidade de garantia do juízo. Fica a dica, então, aí para vocês. Mas a regra é que não, mas tem entendimentos que para garantir um contraditório, não onerar excessivamente o devedor, admitiria-se embargos mesmo sem ter a garantia do juízo. Mas a garantia do juízo, então, é através do depósito, penhora, depósito, calção ou uma sem-jude lá também. Tá bem? Custas processuais. As custas processuais na execução vão ser pagas ao final. Então, serão apresentadas, mas vão ser recolhidas ao final. Eu botei no material até Instrução Normativa 20 de 2002, lá do TST, você dá o procedimento lá do recolhimento, lá, como se dará o recolhimento lá para a emissão da guia das custas. Efeitos dos embargos de execução. No processo civil, ele não tem efeitos suspensivos. Eu posso requerer efeito suspensivo se eu garantir o juízo. Aqui, no processo trabalhista, eu posso também, eu vou ter que garantir o juízo. Daí cabe a mim alegar quais são os motivos em que o prosseguimento da execução poderá gerar um dano à parte executada. Então, lá no processo civil, eu tenho que fundamentar e tenho que garantir o juízo. Aqui o juízo já está garantido. Mas então eu fundamento por que não é necessário, ou seja, que vai ser lesivo ter prosseguimento. Em regra, pessoal, tu vai fazer embargos de execução, tu sempre pede. Tu pede a suspensão da execução para que não haja expropriação de bens e nada do gênero, né? Tá bem? Então, aqui a gente vai pedir para que a gente pede sim que seja suspenso o processo de execução. Tá bem? Requerer prosseguimento. Mas então, olha só, eu botei no material até, estava esquecendo de falar. Eu posso fazer isso, pedir a suspensão, o juiz pode deferir a suspensão da execução. Mas aí pode a parte contrária, o credor, o exequente, apresentar então caução suficiente no processo para que haja o prosseguimento da execução. E daí o juiz vai admitir. Então ele pode, então, olha só, opôs embargos do devedor. Garantiu o juiz e pediu efeito suspensivo à execução. O juiz deu. Porém, o exequente vai lá e apresenta caução para que a execução continue. Bom, aí o juiz vai continuar, porque daí o que pode acontecer? Tramitou a execução normal, digamos que busca-se bens. Ao final, os embargos foram procedentes. Bom, nesse caso, o que vai acontecer? Aquele caução vai ser revertido ao executado. Pode ser o caso aqui também. Isso aí pode ser feito para evitar que se perca bens. Por exemplo, penhorou uma safra de soja, sacos de soja do executado. Bom, a soja é um bem perecível. Eu vou ter que continuar a execução aqui para que não se perca. Nesse caso, eu garanto uma caução, faço um depósito do valor e com isso eu consigo garantir que a execução se prossiga nesse caso. Então, ainda é admitido na citação para pagar, no processo civil, a regra do 919, fazer o parcelamento compulsório. O que é esse parcelamento compulsório? O credor não tem que aceitar o parcelamento. Para que haja um parcelamento fora do parcelamento dos termos legais, sim. Mas aqui eu estou falando do parcelamento compulsório, o parcelamento obrigatório, o parcelamento legal. Daí utilizam várias denominações. Mas é o quê? Eu vou lá e deposito, pago 30% do valor e o restante eu posso parcelar em até 6 vezes com acréscimo de correção monetária e juros de 1% ao mês. Se eu fizer isso, o credor não tem opção de aceitar ou não. Esse é o parcelamento legal. Aí não tem outra saída, vai ter que aceitar sim. Vai ter que aceitar sim o parcelamento. Então, pago 30% e o restante posso parcelar em até 6 vezes acrescido de correção monetária e juros de 1%. Procedimento. Vamos lá. Opôs os embargos que serão opostos nos mesmos autos do processo de execução. Nesse caso não vai ter autos apartados, pode ter pedido de suspensão ou não, mas os embargos, o embargado, que é o exequente, será então
intimado para apresentar impugnação no prazo de 5 dias também. O prazo para opor os embargos é 5 dias, o prazo para impugnação também é de 5 dias, certo? Os embargos poderão ser rejeitados liminarmente quando intempestivos, indeferida a petição inicial improcedente sem liminar do pedido e manifestamente protelatório. Se for manifestamente protelatório, o juiz pode condenar ao pagamento de multa de até 20% em favor do exequente, quando for reconhecido manifestamente protelatório. Ou seja, não trouxe argumento nenhum, fez algo totalmente inviável, demonstrando que era meramente protelatório. Então tem que se esforçar aqui para reconhecer como protelatório, né? Não é tão simples assim. Tem que trazer algum argumento, né? Tem que opor alguma forma. E a decisão que indefere liminarmente, cabe recurso? Sim. Entende-se que o recurso cabível é agravo de petição. Artigo 897, a linha A. Agravo de petição é o nome do recurso na fase de execução trabalhista. Agravo de petição, certo? Outra observação, quando o exequente, o executado alega que o exequente apresentou valores excedentes, ou seja, excesso de execução, excesso na execução. Neste caso, se eu alego nos embargos excesso de execução, o que eu tenho que fazer? Obrigatoriamente eu tenho que apresentar cálculo indicando qual o valor devido. Se eu estou dizendo, tem excesso de execução, não é 100 mil o valor devido, eu tenho que dizer qual é o valor devido, não basta só alegar excesso na execução. Não, eu já tenho que obrigatoriamente apresentar cálculo com indicação de qual o valor devido. Não é 100, é 80, é 60, é 90, enfim, eu tenho que apresentar o valor que eu entendo devido. Não basta só alegar excesso na execução, certo? Há a possibilidade de instrução probatória, oitiva de testemunha, nesse caso o juiz marca audiência, senão ele julga imediatamente, então, no prazo de 5 dias. Da decisão dos embargos, cabe agravo de petição, que caso não seja recebido, cabe agravo de instrumento para destrancar o agravo de petição, certo? Já da decisão do agravo de instrumento, não cabe recurso de revista, a súmula 218. Então, da decisão dos embargos, cabe agravo de petição. Se o agravo de petição não for dado prosseguimento, não for recebido, cabe, então, agravo de instrumento para o tribunal, e da decisão do tribunal, do agravo de instrumento, não cabe recurso de revista, certo? Exceto quando for ofensa literal à Constituição. A estrutura da peça. Aqui, pessoal, olha só. Se a gente seguir efetivamente a regra, nós teremos que apresentar uma petição com os requisitos lá do 840, 319, qualificação das partes e tudo mais, direcionada ao juízo da execução. Porém, é muito comum a apresentação de embargos e colocar a parte já qualificada nos autos do processo. Já que ele tramita nos mesmos autos, em regra até não seria necessário. Vocês podem fazer nos embargos, apresentam a qualificação completa, perfeito, não tem problema nenhum. Mas muitos advogados na prática acabam colocando a parte fulaninho de tal já qualificado nos autos do processo, número supergrafado, já que os embargos vão tramitar, né, nos próprios autos, por isso não precisaria. O advogado, então, indica o endereço para receber intimações, vamos ver o que mais, apresentação de fatos e fundamentos, excesso de execução tem que apresentar cálculo, requerimento da tutela provisória para suspensão, por exemplo, regular processamento, citação da parte contrária na intimação para apresentação de impugnação, os pedidos certos determinados, meios de provas e o juiz vai julgar. Basicamente, é isso aí. Então, na nossa aula ao vivo, nós vamos trabalhar o modelo da peça, a estrutura, efetivamente, da peça. Certo? Isso, então, são os embargos do executado. Feita a apuração do valor, o juiz cita para pagar ou opor embargos. Oposição de embargos no prazo de 5 dias, garantido o juízo, e os autos, a petição tramita nos próprios autos, não são em autos apartados. Certo? Além dos embargos, nós temos aqui a impugnação à sentença de liquidação. É um outro meio processual, um outro remédio processual. Ele é mais limitado, ele não é tão usual como os embargos, mas ele também é admitido, com o detalhe que a impugnação à sentença é cabível tanto para o exequente quanto para o executado. Tá bem? Vamos lá. Fundamento jurídico nós vamos encontrar lá no artigo 840, 884 e lá nos seus parágrafos, parágrafo 3º e 4º, certo? Nós vamos estar lá no parágrafo 3º e 4º do 884,
que vai falar da possibilidade de impugnação à sentença que homologou os cálculos. Olha só que interessante. Então, pessoal, nós temos que ter um cuidado aqui. Ó. Olha só. Transitou em julgado, começa a parte de liquidação. Eu falei no início da aula. O juiz cita, intima as partes para apresentação dos cálculos. Pode ter necessidade de perícia, de perito nomeado pelo juiz. Apurou-se o valor, o juiz homologa o cálculo. Dessa homologação, ele vai intimar o exequente da decisão, cabendo ao exequente a possibilidade de apresentação de impugnação à sentença de homologação. Tá bem? No entanto, o executado, o devedor, para opor, para apresentação da impugnação à sentença de liquidação, ele também precisa garantir o juízo. Certo? Então, o prazo para apresentação da impugnação à sentença será da garantia do juízo, nesse caso aqui. Mas por que eu disse que ele não é muito usual? O prazo, então, para apresentação da impugnação à sentença de liquidação é de 5 dias. 5 dias da intimação para o exequente e da garantia do juízo para o executado. Porém, há uma possibilidade de discutir os cálculos antes da homologação do cálculo. E é nesse momento que as partes mais atuam, mais apresentam efetivamente uma oposição aqui. Porque aqui o prazo é de 8 dias. Então, apresentou-se os cálculos, aí eu até botei para vocês ali passo a passo. Ó. Sentença, fase de liquidação, pode ser por cálculo, arbitramento ou artigo, intimação das partes para apresentação do cálculo, prazo, aí apresentou-se os cálculos, prazo de 8 dias para impugnação aos cálculos. Nesse caso aí, nesse momento, é o momento que eu tenho para apresentação da impugnação. E depois da perícia, também vai ter manifestação das partes quanto ao cálculo do perito. A possibilidade de rediscutir o cálculo antes da sentença que homologa efetivamente. Então, esse é o momento da gente apresentar uma impugnação efetiva aos cálculos. Daí é uma petição simples nos próprios autos, então é uma manifestação aos cálculos. Eu posso apresentar impugnação ou uma concordância aos cálculos apresentados, sem problema nenhum, certo? Então, nesse caso, e outro detalhe, se eu for apresentar impugnação ao cálculo apresentado pela outra parte, e eu estou discordando do valor, eu tenho que apresentar o valor devido, então eu tenho que apresentar cálculo. Por isso, da importância de se saber esses mecanismos. Não basta eu só apresentar impugnação e sem apresentação de cálculo, exceto se for algo assim, tipo, não incluiu honorários, os honorários é só um percentual sobre o valor liquidado. Bom, aí ok, é só um cálculo aritmético simples. Mas se não, do contrário, se estiver discutindo correção, juros ou valores em si, eu tenho que apresentar o cálculo do valor que eu entendo devido. Mas então existe essa possibilidade, o prazo de 8 dias para apresentar impugnação aos cálculos. Essa peça que eu estou falando agora é impugnação à sentença de liquidação. É após a homologação do cálculo. Mas antes de homologar existe um contraditório, impugnação aos cálculos. Daí é o momento aqui, porque daí não tem tanto exequente quanto executado, tem a possibilidade de se oporem aos cálculos, não precisa garantir o juiz, não tem custas, porque a gente está ainda falando de peças ali instrumentais dentro da fase de liquidação ainda, certo? O objeto, então, homologou o cálculo, eu quero apresentar a impugnação. Qual é o objeto? O que eu posso alegar? Então, olha só. O objeto aqui é discutir a extensão da sentença de liquidação, a qual fixa o crédito, o montante, é limitado. Ó, discutir a extensão da sentença de liquidação. Ou seja, a liquidação apurou tal valor, eu quero discutir essa apuração. Estou me opondo ao valor apurado. Enquanto que lá nos embargos a discussão é bem mais extensa, daí desconstituir o título, o ato relacionado à execução. Por isso que o executado ele é intimado para pagar, citado para pagar, e ele tem a possibilidade de apresentar embargos do devedor ou impugnação à sentença de homologação, no prazo de 5 dias. Ambos têm que garantir o juízo, porém, esse aqui, a impugnação, é mais limitado, impugnar a extensão da sentença. Aqui eu posso discutir a origem lá também, relacionada ao título. Mas, em regra, a impugnação à sentença não poderá modificar ou inovar a sentença liquidanda, ou seja, a impugnação
a sentença de homologação não pode discutir a causa principal, não pode modificar a sentença principal. Além disso, não poderá impugnar o montante do crédito exequente se não tiver impugnado o cálculo. Já haverá a preclusão. Olha só, o prazo de 8 dias que eu falei para se opor aos cálculos. Se foi dado o prazo e eu não me manifestei, entende-se que precluiu. Em regra, eu não poderia rediscutir aqui, me opor ao cálculo de apuração, exceto se não foi garantido esse contraditório. Não foi dado prazo lá na fase previamente à sentença de homologação, não foi dado a possibilidade de impugnação. Nesse caso, eu posso alegar na impugnação a sentença de homologação discutir o cálculo, certo? Por isso que eu disse que essa peça é bem mais limitada, sabe? Acaba, por vezes, sendo instrumentalizada mais pelo exequente, pelo credor aqui. E já nos embargos, por quê? Porque o fundamento que eu vou alegar aqui na impugnação à sentença de homologação pode ser objeto dos embargos. Por isso que, na prática, o executado, o devedor, acaba instrumentalizando embargos do devedor ao invés de impugnação à sentença de homologação. E já a parte, o credor, o exequente, aí instrumentaliza a impugnação à sentença de homologação a partir da intimação da sua decisão. Certo? Porém, eu boto ali, essa preclusão que eu falei, não apresentou lá no prazo, então não caberia mais discutir. A doutrina diverge, entende que cabe analisar o caso concreto, porque se estiver diante de algo gravíssimo, uma ofensa lá, haverá um enriquecimento ilícito demasiado, então daí teria que sim oportunizar a possibilidade de discutir o cálculo aqui também na impugnação à sentença de homologação, tá bem? O prazo, como eu já falei, de 5 dias, o prazo para a parte contrária apresentar, então, também vai ser de 5 dias, se manifestar sobre a impugnação. O devedor terá prazo de começar a fluir após a garantia do juízo e o outro da intimação. Custas processuais na execução serão pagas ao final, da mesma coisa que os embargos, lá conforme a instrução normativa 20. Os efeitos da impugnação, ele vai suspender, aqui tem uma outra vantagem, porque daí, impugnação à sentença de homologação, a execução só vai seguir após a decisão dessa impugnação. Essa é uma vantagem, então. Então, nós vamos apresentar a impugnação, ela vai gerar um efeito aqui suspensivo da execução, porque o juiz só vai dar seguimento à execução após o julgamento da impugnação. Prosseguimento, impugnação, apresentada a impugnação, abre-se prazo para a parte contrária, pode ter a possibilidade de instrução, inclusive com o rolamento da testemunha, e a decisão que os embargos e a impugnação serão julgadas na mesma decisão. Se uma parte apresentou impugnação à sentença e a outra apresentou embargos, a decisão será na mesma. Será na mesma sentença que eu vou julgar impugnações e embargos. Certo? Da decisão da impugnação na execução também cabe agravo de petição e, por sua vez, lá daí o agravo do instrumento, caso haja o trancamento lá para destrancar o recurso. Certo? Então, da decisão da impugnação e da decisão dos embargos, cabe agravo de petição, que nós vamos estudar mais adiante. Certo? A estrutura, a impugnação da sentença é dirigida ao próprio juiz prolator da decisão, a decisão que homologou é contra essa decisão que eu vou apresentar, então, a impugnação. A parte interessada pode ser tanto o exequente quanto o executado, deverá alegar os motivos que fundamentam a sua impugnação. Caso haja divergência em relação ao cálculo, tem que apresentar já o valor entendido devido. E pode utilizar todos os meios de prova aqui, portanto. Certo? Nós vamos trabalhar então com o modelinho dela, mas o modelinho nós vamos deixar lá para a nossa aula ao vivo. Tá bem? No mais, fico à disposição de vocês, qualquer dúvida que tiverem. Essas são duas peças, então, eminentemente aqui que nós vamos observá-las na fase de execução trabalhista. Tá bem? Embargos e impugnação à sentença. Até logo, até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.